Estamos ao vivo com a nossa live de segunda a sexta, às 21 horas, Cleverson Vale. Hoje, uma live a respeito do enfoque global. Vamos conversar hoje com Fábio Torres, pastor, que está na direção do Ministério Enfoque Global. Convide seus amigos. Aqui embaixo tem um Asa Delta, aperte aí e convide aí seus amigos para participar da nossa live de hoje, que vai ser muito importante. Você pode interagir, fazer perguntas para o nosso convidado. E estamos agendando aí algumas lives para a semana que vem já, interessantes. Na segunda-feira, converso com o pastor Osmar Teles, que é da Igreja Batista César de Souza, membro ali. E também, terça-feira, converso com o presidente do grupo César Souza e teremos várias lives. E sexta-feira com o Dr. Gretz. Pastor Fábio, boa noite. Boa noite, pastor Cleverson. Tudo bem? Graças a Deus, graça e paz, tudo bem? Tudo jóia, graças a Deus. É um prazer falar contigo nesta noite. Agradeço aí a sua disponibilidade para conversarmos um pouco sobre esse projeto de Deus para o nosso Brasil, o Enfoque Global. Que Deus possa usar esta live para edificar muitas pessoas, usar a sua vida, como já tem sido usada durante todo esse período, e que possamos ajudar muitos e muitos irmãos que desejam fazer mais pela obra missionária neste Brasil e no mundo. Amém? Amém, pastor. Estamos aí para ajudar naquilo que for possível e tentar aí colaborar para que o reino venha crescer. Amém. Pastor, essa live é gravada e também, além das pessoas que estão ao vivo, eu quero fazer uma apresentação e o senhor complementa aí com mais detalhes para os nossos ouvintes. O senhor é um pastor batista, né, pastor? Hoje é membro da Igreja Batista aí em São José dos Campos, é isso? Então, sim, sou pastor batista de formação. Então, me formei no Seminário Batista do Sul do Brasil em 2002 e fui pastor até o ano de 2013, pastor de igrejas batistas. E depois que fui para o campo de missões e retornei, eu tenho frequentado a Igreja Cristã Evangélica aqui em São José dos Campos. Ok. Cristã Evangélica, que a maioria das igrejas batistas, elas utilizam material para escola bíblica, um bom material da Cristã Evangélica aqui. Sim, a nossa denominação da cristã. Material. Sim, eles têm um material de escola bíblica dominical muito bem elaborado. Sim, sim. E o senhor hoje é o diretor da Enfoque Global, é isso? Isso, eu estou como diretor aqui no Brasil desde o ano de 2019. Ok. Pastor, fale um pouco para nós da sua conversão, da sua chamada, como que aconteceu. E o senhor já nasceu num lar cristão ou se converteu adulto? Então, eu venho de uma família católica, e me converti aos 15 anos de idade, em uma série de conferências ainda, quando as igrejas faziam conferências evangelísticas. Então, eu e minha namorada, na época, fomos convidados a participar de uma dessas conferências, e ali, então, eu me converti. E logo após a conversão, nós nos integramos muito rapidamente na igreja e a juventude exercia um trabalho de discipulado muito, muito complexo e muito bem elaborado. E nós fomos muito bem discipulados no início. E logo de início, então, nós começamos a nos envolver muito com o trabalho na igreja e automaticamente fui me envolvendo também com a liderança da juventude. Então, desde os 15 anos, o chamado foi sendo progressivo. Então, à medida que nós íamos descobrindo os dons e os talentos que Deus tinha nos dado, o chamado foi também aflorando. E quando, me lembro que com 20 anos, então, eu decidi realmente ir para o seminário. E a partir de então, estou integralmente servindo no reino desde o ano de 1999. Uhum.
O senhor fez o Seminário do Sul, o senhor é carioca, o senhor morava no Rio, por isso o senhor escolheu o Seminário do Sul, não? Não, eu sou mineiro, do interior de Mineiro. Minas, da cidade de Coronel Fabriciano, Ok. mas o Seminário do Sul sempre foi uma referência, né, para os batistas, Uhum. e tinha alguns amigos que já tinham se formado no Seminário do Sul, então o desejo de estar na casa e aprender um pouco mais foi muito grande, e ao mesmo tempo algumas oportunidades que foram surgindo. Então foi um período muito oportuno, sair de Minas e ir para o Rio para fazer o seminário. E o senhor chegou a exercer o estágio em algumas igrejas do Rio, na época de seminarista? Sim, eu trabalhei com o pastor Roberto dos Santos, na Igreja Batista Nova Jerusalém, em São Cristóvão. Uhum. Muito bem. Então, por dois E anos e meio, mais ou menos. aí o senhor foi ordenado ao ministério pastoral em 99, é isso? Não, em 2002. 2002. E Isso, em julho de pastoreou 2002. ok, pastoreou algumas igrejas, né? E até chegar o momento em que o senhor decidiu investir no ministério da Enfoque Global. Aliás, pastor, antes de assumir a Enfoque Global, o senhor exerceu alguma outra atividade eclesiástica além da pastoral, não? Sim, Cleberson. Eu pastorei até o ano de 2013. A última igreja que eu pastorei foi a Igreja Batista em Maruípe, em Vitória, no Espírito Santo. Uhum. E quando deixei a igreja, deixei para ir para a África do Sul como missionário da Operação Mobilização, a OM. Ok, ok, OM. Então, eu e família servimos por 2 anos na África do Sul. E no final de 2015, nós retornamos ao Brasil para que eu assumisse a diretoria da OM no Brasil. Então, de Uhum. 2016 até o final de 2018, eu estava, então, como diretor da OM no Brasil. E Uhum. só em janeiro de 2019, então, integralmente com enfoque global. Muito bem. Como que é que o senhor chegou até Enfoque Global? Como o senhor conheceu esse ministério mundial? Então, nós estávamos fazendo um treinamento da OM em Atlanta, nos Estados Unidos, e o enfoque global nos foi apresentado como uma ferramenta de mobilização. Então, seria uma ferramenta que nós iríamos utilizar dentro da OM para estarmos mobilizando as igrejas em cada região, cada líder no seu país. E quando eu vi o material, quando eu vi a didática, a forma que o enfoque global se aproximava da igreja e ajudava a igreja no desenvolvimento de uma visão missional, eu entendi que seria uma ferramenta muito útil para as igrejas brasileiras, até porque, tanto como pastor e como diretor de uma organização missionária, então, no momento, eu conseguia perceber que havia um vazio muito grande no Brasil, justamente nessa linha de mentoreamento prático das igrejas, no que se diz respeito a missões. Então, nós temos no Brasil preparo do vocacionado, nós temos treinamento para novos missionários, nós temos até formação de conselhos missionários, nós temos a formação teológica, bíblica sobre missões, mas nós não temos um desenvolvimento prático de mentoreio de igrejas com relação a missões. Então, essa ferramenta seria justamente o preenchimento de um espaço para nós, aqui no Brasil, e aí nós trouxemos a ferramenta para ser utilizada no Brasil, mas inúmeras coisas aconteceram com o processo ainda na OM, e a ferramenta foi ficando meio engavetada. Então, em 2018, quando eu saí da OM, da diretoria da OM, então nós conversamos, como missionário, com enfoque global, trazemos então o enfoque não mais como uma ferramenta apenas, mas como um movimento sólido mesmo, o enfoque global tomasse realmente a liderança nesse processo de mentoreio e não fôssemos apenas uma ferramenta para uma agência ou outra agência missionária. O senhor é o primeiro diretor no Brasil ou já teve antes algum diretor da Enfoque Global aqui? Ou o senhor que trouxe a Enfoque para cá?
Então, Cleverson, eu estou como pioneiro do enfoque mesmo no Brasil. Nós tivemos algumas tentativas do Ministério de vir para o Brasil. Então, nós tivemos um grupo de americanos que esteve no Brasil fazendo, tentando encontrar algumas pessoas para dar continuidade ao ministério aqui. Alguns pastores conhecem, principalmente no estado de São Paulo, que seria o Global Focus, que é o nome do enfoque nos Estados Unidos. Então, um grupo de americanos veio ao Brasil, fez alguns treinamentos, conversou com alguns pastores, mas ficou só nessa conversa inicial. Depois, a pastor Edson Queiroz também tentou trazer o enfoque global para o Brasil. Edson Queiroz era muito amigo do fundador do enfoque global nos Estados Unidos, Dr. Larry Reason, e quando então Edson trouxe para o Brasil, mas também acabou sendo impedido pelo envolvimento com a igreja em Santo André. Então, a igreja, como pastor, você sabe, toma muito tempo. Então, Edson acabou aplicando os princípios do enfoque global no seu ministério, na sua igreja, e não acabou espalhando para o Brasil. Então, depois de alguns anos, então, eu venho como pioneiro, trazendo realmente esse movimento para o nosso país. Uhum. Uma forma aí sucinta, fale para os nossos convidados, então, o que vem a ser a Enfoque Global? Qual é a missão, qual é a visão dela? Como que o senhor tem trabalhado isso no Brasil com as igrejas brasileiras? Então, a visão do enfoque é ajudar pastores e líderes de igreja na mobilização da sua própria congregação para o cumprimento da tarefa missionária a partir da sua comunidade até os confins da terra. Então, esse é o nosso foco. Nosso papel é mobilizar a membresia da igreja para que ela se envolva em missões. E nós fazemos isso através de um seminário, onde nós trazemos os princípios da teologia bíblica de missões. Isso muito condensado, porque não é o nosso foco ou a nossa missão formar teologicamente a igreja, mas nós trazemos o conhecimento bíblico como base e, a partir daí, nós ajudamos a igreja na implementação de uma visão missional. Então, nós ajudamos a igreja a conectar os valores bíblicos que ela tem como princípio para a missão de Deus e como conectar esses princípios no dia a dia dos ministérios. E aí nós ajudamos na mentoria prática de como os ministérios da igreja, sejam eles quais forem, para as quais faixas etárias, ou qual modelo de igreja for, como implementar, então, um processo missional na sua igreja. Uhum. Você, dentro desta visão da Enfoque Global, vocês tratam também a questão prática do conselho missionário da igreja, também parte por aí, não? A igreja tem um conselho missionário? Sim, nós usamos uma outra nomenclatura, Cleves. Nós trabalhamos com a nomenclatura de equipe global. Então, a equipe global, isso, ela é constituída do pastor da igreja como líder, de um diretor da equipe global e de alguns facilitadores. E os facilitadores, eles são responsáveis por áreas como Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra, e eles trabalham diretamente com o missionário. Então, a nossa perspectiva como enfoque global é tirar a visão de que missões é um departamento dentro da igreja e fazer com que o maior número possível de membros da igreja se sinta parte da missão de Deus, mesmo na sua igreja local. Então, por isso, nós descaracterizamos o nome, tão somente do Conselho de Missões, e chamamos de equipe, porque nós conseguimos englobar um maior número de pessoas nessa equipe. A proposta, então, da Enfoque Global é ajudar as igrejas a despertar a visão missionária, não apenas o trabalho local, mas expandir a nação e o mundo, é isso? Ela não fica apenas no local, é global. Uhum. Sim, porque nós entendemos que o texto de Atos 1:8 é muito claro em dizer que nós deveríamos ser testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra. A ordem de Jesus em Mateus 28, na grande comissão, foi para que nós fizéssemos discípulos de todas as etnias. Então, isso nos dá uma visão muito mais ampla do que apenas a nossa comunidade local, o nosso estado.
Só que, às vezes, é muito limitado para a igreja, né, ter essa visão de alcance global. Então, nós ajudamos a igreja a entender que é possível que uma igreja do interior, é possível que, indiferente do tamanho da igreja, ela esteja envolvida na missão global de Deus. Uhum. Pastor, no curso que o senhor apresentou para nós, acho que no mês de julho, se não me engano, o senhor falou da diferença entre igreja missional e igreja missionária. Poderia comentar sobre isso aqui para os nossos convidados? O que é uma igreja missionária e o que é uma igreja missional? Então, esses são termos, né, que os missiólogos têm usado já no decorrer de anos, e durante muito tempo se achou que nós tínhamos duas igrejas, né? Nós teríamos ou a igreja missional ou a igreja missionária. E nesse conceito, igreja missionária é aquela que tem o foco para fora, é aquela que se preocupa e que entende que o campo missionário está um pouco mais distante. Então, ela se prepara para enviar missionários, para sustentar missionários, ela se prepara para se relacionar com os missionários que estão no campo. E tão somente então a visão é que missões é realizado em um campo missionário por algumas pessoas e a igreja serve como suporte. A igreja é aquela que segura as cordas para quem está no campo. A igreja missional, ela tem essa mesma paixão, ela tem essa mesma intenção, mas ela entende que ela forma discípulos de Jesus. E os discípulos de Jesus, todos são responsáveis pela missão de Deus. Então, a igreja, ela entende que ela precisa realizar a missão a partir da sua comunidade e até os confins da terra. Então, a pequena diferença é que uma está muito focada no ir e no enviar, e a outra está focada em realizar a partir da sua comunidade. Mas, como eu disse no curso, para mim, é necessário que a igreja missional tenha uma visão missionária. Então, ela faz discípulos a partir da sua comunidade, mas ela tem um ardente desejo de chegar também até os confins da terra. E aí ela vai reproduzindo discípulos de Jesus por todo o mundo. É interessante, pastor Fábio, que eu fui missionário do campo estadual uma época, nos anos 2000, e eu percebia que muitos pastores são uma barreira para a entrada da obra missionária, para o envolvimento, aliás, da igreja local para a obra missionária. Às vezes, na promoção de missões, alguns pastores falam, você vai ter 2 minutos. E quase que não dava para fazer nada com 2 minutos. A gente percebia o desinteresse do pastor com missões. O que o senhor atribui? Qual o pensamento do pastor quanto a isso? Alguns pastores têm barrado o avanço da obra missionária no mundo, ou é algo assim que eu estou redondamente enganado? Espero estar. Cleverson, nós temos uma deficiência em relação a missões desde as nossas casas formadoras de pastores e as nossas casas teológicas. É difícil nós encontrarmos um seminário que ele tenha um equilíbrio entre teologia, ministério prático e entre missões. Então, geralmente, nós temos uma ou outra disciplina que enfatiza missões, e eu acredito que isso tem causado uma certa dificuldade, porque a partir do momento em que nós não balanceamos a importância de missões na nossa formação, nós trazemos para o nosso ministério que missões é parte de um todo, mas uma parte muito pequena. Mas quando nós olhamos o contexto bíblico, nós vamos ver que a instituição da Igreja de Jesus fosse justamente para que a igreja anunciasse que ele é o Filho de Deus. Ou seja, a intenção da formação da igreja, a intenção da eclesia, é justamente nessa intenção de que a igreja seja uma propagadora de missões. Então, quando nós olhamos hoje, nós temos visto que muitos pastores que estão focados no crescimento da sua igreja local, estão focados no desenvolvimento dos ministérios da igreja. E, em contrapartida, não tem dado tanta oportunidade para que a igreja desenvolva sua característica missional e missionária.
E também entendo, Cleverson, que as agências missionárias acabaram tendo uma parcela de culpa em tudo isso. Porque as agências surgiram quase que como concorrentes com o ministério pastoral. Então, as agências missionárias vinham nas igrejas, queriam dinheiro, queriam os melhores líderes da igreja, ou seja, ela acabava fazendo um rombo muito grande nas igrejas e defasando os ministérios pastorais. Mas quando nós entendemos que a agência missionária ela é um braço da igreja e que ela ajuda a igreja no seu desenvolvimento, nós conseguimos romper um pouco com essa barreira. Alguns meses atrás, eu estava em El Salvador em um treinamento e eu ouvi o pastor John Hunter trazendo uma explicação muito interessante. Ele fazia uma comparação entre o fervor, a onda missionária na igreja com a maré alta, dizendo que quando todos os barcos ou todas as embarcações estão atracadas em um porto e quando a maré sobe, todas as embarcações sobem juntamente com a maré. Ele diz que a visão e a paixão por missões na igreja é como essa maré. Quanto mais os membros da igreja são apaixonados pela obra de missões e quanto mais envolvidos, maior é a maré que sobe na igreja. E todos os ministérios sobem automaticamente. Então, nós temos que romper ainda um pouco com essa falta de entendimento, talvez, ou falta de um relacionamento mais íntimo entre igrejas e projetos missionários. Porque nós, como projetos missionários, nós não queremos defasar o pastor e a igreja em nada. Nós queremos somar, nós queremos trazer um despertamento para que os membros da igreja estejam apaixonados por ganhar a sua vizinhança, por ganhar o seu bairro, por ganhar a cidade e também por ganhar no mundo. Então, a gente entende ainda que há uma certa resistência por parte de alguns pastores, mas isso tem diminuído. Os pastores têm realmente entendido mais a visão e o lado missionário, e as agências também têm conseguido chegar um pouco mais às igrejas na intenção de servi-las. Mas queira Deus que nós venhamos romper aí com essa barreira o mais rápido possível. Amém. Pastor, quantos treinamentos já foram feitos no Brasil na sua gestão? Eu não ouvi a pergunta. Cortou, Cleverson. Quantos treinamentos já foram realizados na sua gestão pelo Enfoque Global? No Brasil? Então, Cleverson, nós estamos vivendo essa nova experiência, né, de reaprender a viver nesse momento de pandemia. Porque o nosso papel ou a nossa visão não é fazer como nós estamos fazendo esses cursos. Porque o que nós fazíamos é aplicar esse seminário nas igrejas. Então, nós íamos presencialmente, quando convidados ou quando tínhamos uma oportunidade em uma igreja, e nós fazíamos esses seminários para a igreja no seu contexto. Então, no ano de 2019, nós estivemos, por exemplo, trabalhando com 43 igrejas diferentes, em vários estados do Brasil. Então, nós íamos às igrejas, então, se formos contar assim, nós tivemos 43 cursos sendo ministrados no ano passado. Mas agora, com esse impedimento de estarmos presencialmente, nós, então, abrimos uma parte do processo que nós realizamos com a igreja, que quando nós fazemos o primeiro módulo, e nós o transformamos em um curso, para que as pessoas o façam online. E agora nós estamos indo para a terceira edição do nosso curso, agora no final deste mês. Então, tivemos 2 turmas acontecendo esse ano já e estamos caminhando para a terceira. Quanto tempo cada curso, cada módulo? Uma semana cada um, não? Então, os cursos online estão sendo realizados em 5 dias. 5 dias. Então, okay. São 5 encontros, né, durante a semana para nós realizarmos esse curso. E a igreja que desejar é só entrar em contato com a Enfoque Global pelo Face, tem lá o endereço e também pelo Instagram, né? E aí é só entrar em contato e vocês dão toda a orientação como a igreja deve proceder para receber um curso, porque o senhor também, a Enfoque Global também, ela oferece o curso para a igreja local e para associações também, né, pastor?
Isso, nós continuamos, né, com a mesma intenção de irmos a cada igreja, até porque todo o nosso acompanhamento, Cleverson, ele é dividido em 5 encontros, são 5 módulos. E o curso que nós estamos oferecendo é apenas o primeiro módulo, que é onde nós trabalhamos a teologia bíblica de missões. Os outros módulos, eles são muito práticos para cada igreja e cada uma dentro do seu contexto. Mas a forma de nos contactar ou estarmos com a associação, com o encontro de reunião de pastores ou com igrejas, é pelas redes sociais e também por telefone diretamente. Então, mandou e-mail, entrou em contato, a gente consegue ajustar uma data e nós damos toda a orientação sobre como proceder para que o Enfoque esteja participando aí de um dos eventos na igreja. Eu percebi naqueles primeiros 5 dias que participamos lá com vocês, que há alguns parceiros que trabalham junto aí com a Enfoque. O senhor poderia citar quem são os parceiros atualmente que estão trabalhando também, ajudando a divulgar a Enfoque Global no Brasil? Sim, nós criamos um sistema de rede, onde cada um tem uma especificação na área de missões, e nós, então, nos apresentamos, né? E os nossos parceiros têm sido o curso Perspectivas, que é muito conhecido no Brasil. Nós temos o projeto Saúde da Igreja, nós temos a Cruzada Mundial de Literatura, a Missão Base, a Pro Sertão e Movida, e Missão em Suas Mãos. Então, são 7 parceiros que estão unidos mais diretamente ao Enfoque Global, e cada um com uma área específica dentro da ação missionária. Significa que nos cursos que a Enfoque Global oferta, um desses parceiros vai entrar em alguma área para também atuar ou é a parte? Como funciona? Então, é a parte porque depende da necessidade da igreja. Porque nós temos percebido, Cleverson, que eu não tenho condição, como Enfoque Global, de realizar todas as coisas. Então, não é necessário que nós venhamos reinventar a roda. Então, aquilo que as pessoas estão fazendo e fazendo muito bem feito, não é necessário que nós venhamos tentar fazer. Então, quando a igreja precisa, por exemplo, de um trabalho mais específico, com mobilização de juventude, com evento específico, com uma linguagem específica, com formato que atenda à necessidade da juventude, nós não temos um formato tão adequado. Então, o que nós fazemos? A missão Movida, eles têm uma linha, ou eles têm uma vertente dentro do Movida, que chama CIMA, e o CIMA trabalha diretamente com mobilização de juventude. Então, assim nós criamos parceria. Então, quando eu estou em uma igreja, e a igreja tem essa necessidade, então eu digo, olha, eu conheço alguém que faz um trabalho sério e bem feito. Se a igreja precisa de conexões com projetos missionários, se a igreja quer conhecer outros missionários, quer entender as necessidades, então Missão em Suas Mãos é uma missão que trabalha exclusivamente com conexões. Eles sabem como conectar a igreja com projetos missionários e com missionários. Se eu estou em uma igreja que gosta, né, e que tem um ministério para distribuição de folhetos e discipulado, a Cruzada Mundial de Literatura, então, fornece gratuitamente folhetos, a quantidade que a igreja precisar, a igreja só paga o frete, material de discipulado, então, Novo Testamento e revistas de discipulado, e até mesmo Bíblias, né? A Cruzada Mundial tem Bíblias para fornecer para não cristãos que estão fazendo estudo bíblico. Então, se a igreja está evangelizando alguém e essa pessoa não tem uma Bíblia, a Cruzada Mundial pode fornecer. A Cruzada Mundial dá treinamentos, por exemplo, na área de evangelismo, oração e discipulado. Então, são áreas que nós não precisamos nos preocupar em desenvolver. Então, assim, nós vamos formando parcerias. Mas quando essas organizações também estão em outras igrejas e a igreja precisa de um mentoreamento na área de missões, eles indicam o Enfoque Global. Então, nós encontramos pessoas sérias, conversamos e estamos aí tentando trabalhar juntos. Naquele curso de julho, pastor, o senhor falou sobre Deus e seu mundo. E o senhor trouxe um número interessante e preocupante
de pessoas que ainda nunca ouviram falar de Jesus, não foram evangelizadas. O senhor poderia falar qual é esse número de pessoas que ainda nunca ouviram falar de Jesus no mundo? Então, há uma estatística, né, que se fala que um terço da população ainda não teve ou não tem acesso ao Evangelho de Jesus. E esse um terço chega ao número exorbitante de 3 bilhões de pessoas. É Então, muita nós gente. temos, e é muita gente, nós temos a famosa janela 1040, né, que vai do norte da África até o continente asiático, onde a grande maioria dessa população está inserida, e são países onde as pessoas têm pouco acesso ao Evangelho de Jesus. Então, é um número exorbitante. E esse número ainda se torna muito mais complexo quando nós deixamos de ver, né, apenas como países e quando nós começamos a ver esse grupo de pessoas como etnias. Então, quando a gente começa a vê-los como grupo étnicos, nós temos aproximadamente 16 mil grupos étnicos que ainda não têm acesso ao Evangelho. Então, Esses realmente é um número. grupos étnicos, eles não têm acesso à TV, à internet, por isso que ainda não ouviram falar de Jesus, pastor? Cleverson, nós temos um número de países e um número onde a pobreza é muito grande. E fora isso, nós temos países ainda com outras. Fechados, países Sim, com fechados. pouco acesso, sim, mas com acesso muito restrito à internet, com O acesso governo restrito à controla, luz né? elétrica. O Então, isso governo controla dificulta tudo. muito. Não te ouvi, desculpe. Tem alguns países que o governo controla tudo, o que eles podem ver, o que não podem ver, né? E nós temos ainda países onde a predominância religiosa não é cristã, e esses países são fechados para informações com relação ao Evangelho e a Jesus Cristo. Então, há países que, se você vai à internet, mesmo tendo internet, e você pesquisa sobre Jesus, as respostas que você tem da sua pesquisa não são as mesmas que nós temos no Brasil. Então, isso restringe muito, né? Então, há muita gente tentando projetos diferentes para alcançar esses povos. Então, por isso que esse número realmente ele assusta, né? Pensar em 3 bilhões de pessoas sem acesso livre ao Evangelho é um número exorbitante. Porque se hoje o mundo possui um pouco mais de 7 bilhões, é quase que metade, né? Quase que É, metade, faltando aí, é né? quase Então, um terço da é um terço. população. É um número altíssimo e muitas pessoas, às vezes, pensam só localmente. Eu nunca esqueci de uma frase do pastor lá do Canadá, que foi considerado o pai de missões, que escreveu Paixão pelas Almas, Oswald Smith. Ele dizia: eu não posso entender como uma pessoa pode pregar, uma pessoa pode ouvir 10, 12 vezes o Evangelho, enquanto tem muitas pessoas que não ouviram uma vez sequer o Evangelho. E às vezes a igreja fica patinando, né, fazendo o trabalho local e esquecendo da grande comissão, Mateus 28, 19 e 20, de Atos 1, 8, que diz que é pregar o Evangelho no mundo inteiro, Marcos 16, 15. Enfim, a igreja precisa ser missional e missionária mesmo, porque é um número assustador, é um número triste saber que boa parte morrerão sem Cristo e sem salvação por culpa da igreja, que às vezes não tem esse olhar missionário. A palavra está com o senhor, pastor. Nós estamos aí tão preocupados, né, com a segunda vinda de Jesus, enquanto as pessoas ainda não ouviram nem sobre a primeira vinda de Jesus. Então, a igreja precisa realmente abrir o seu entendimento, abrir os olhos, porque a igreja local, ela é o instrumento primário de Deus para essa tarefa. Então, nós temos organizações missionárias que estão realizando, nós temos movimentos missionários acontecendo, mas a igreja é o instrumento primário. Ela foi a intenção de Jesus com a fundação da igreja, foi justamente isso, que a igreja fizesse esse papel.
Então, quando as agências surgem, quando o movimento missionário ele toma essa proporção que nós temos hoje, é justamente porque havia uma lacuna, né? Alguém não estava realizando o papel. Então, alguns homens bem intencionados surgem e dizem: nós vamos assumir a responsabilidade, mas isso, infelizmente, trouxe a perspectiva de terceirizar o serviço. Então, muitas igrejas hoje não fazem porque alguém está fazendo. Mas é o nosso papel, como discípulos de Jesus, a desenvolvermos essa compaixão pelo mundo. Eu não sei se você lembra, nós falamos muito sobre as 4 palavras que fazem um jogo de palavras, que quanto maior paixão eu tenho por Deus, maior compaixão eu tenho pela humanidade. Então, a gente precisa entender isso. Se a igreja de Jesus ama tanto a Jesus, ela precisa desenvolver o mesmo sentimento que Jesus teve pelo mundo, que é a compaixão. E quando nós temos compaixão, nós somos levados a fazer tudo o que é possível para nós mudarmos a circunstância daquele que está sofrendo. Como o senhor avalia a igreja evangélica brasileira nos dias atuais, pastor Fábio? O povo está envolvido com missões, ou uma grande parte precisa ser despertada ainda da igreja evangélica brasileira? Everson, eu sou apaixonado com a igreja, né? Quem somos nós para não gostarmos daquilo que foi criado por Jesus? Mas a igreja brasileira tem um potencial enorme. Eu acredito que o Brasil ele tenha condições de ser o diferencial nessa história. Sabe? O Brasil tem condições de ser o celeiro missionário dessa geração. Mas nós não temos ainda uma igreja tão envolvida. Quando nós pensamos em estatísticas, né, o IBGE diz que hoje nós somos aproximadamente 60 milhões de protestantes no Brasil. Isso a pesquisa de 2010. Né? Então, nós já estamos aí 10 anos desde que o IBGE lançou essa estatística. E alguns acreditam que com mais 5 anos nós vamos chegar a ser metade da população brasileira. Então, quando nós pensamos nesse número tão grande de protestantes no Brasil, de evangélicos, mas nós continuamos com o índice de violência aumentando, nós continuamos com um país envolvido na corrupção, nós continuamos com um país onde a desigualdade social cresce assustadoramente. Nós percebemos que a igreja não está envolvida ou não está tão aplicada no reino de Deus. Então, nós temos um número muito grande, com um potencial enorme, com a condição de fazer uma mudança grandiosa em todo o cenário mundial, mas uma igreja ainda, ou cristãos ainda, que estão olhando para si mesmos. Né? Estão em busca de uma resposta pessoal, estão em busca de alguma bênção que a Bíblia pode oferecer, de algum conforto que a Escritura traga. Então, é importante, Cleverson, que a igreja ela entenda que se nós perdermos o engajamento dessa geração, nós vamos sofrer uma consequência muito grande. Não uma consequência de maldição que vem do céu, estou dizendo isso. Mas nós, se perdermos o engajamento dessa geração, com a obra missionária, com a visão e paixão pelo reino, nós vamos ter uma igreja secularizada e vamos sofrer o que a Europa sofre nos dias de hoje. Então, nós pensamos... Será que estamos caminhando para a mesma situação que a Europa se tornou? Então, se nós não engajarmos, se nós não dermos um senso de propósito de reino para essa geração, nós vamos caminhar na mesma direção. Talvez alguns achem que isso é uma visão pessimista, mas é uma visão realista. Na Europa, que foi o berço dos grandes movimentos missionários, é o berço do cristianismo atual, mas é um grupo hoje que vive secularizado, onde igrejas estão vazias, igrejas estão atendendo apenas terceira idade, não que a terceira idade não tenha potencial de fazer, mas igrejas que não têm mais juventude, igrejas que não têm perspectiva de continuidade, igrejas que têm se transformado em grandes salões de festa, em boates, igrejas que têm se tornado mesquitas muçulmanas,
pelo fato de que a igreja esfriou na sua paixão e no seu amor pelo reino. Então, nós temos um papel assim, importantíssimo, né, de engajar essa geração que está à nossa porta. E como fazer isto, pastor Fábio? Engajar a geração atual com missões. Qual seria o caminho para não acontecer o que aconteceu com a Europa? Como o pastor Júlio disse essa semana em uma conversa que tivemos com o Enfoque Global, ele disse se fosse fácil, né, todo mundo estaria fazendo. Então, não há uma resposta tão fácil, não há uma resposta pronta para isso. Mas quando eu me lembro do texto de Mateus, no capítulo 6, os discípulos estavam muito preocupados com o seu dia a dia, preocupados com a sua vida. E a orientação de Jesus é que eles não estivessem preocupados com o que comer, com o que vestir, onde se abrigar, com o dia de amanhã, mas a visão deveria ser buscar o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça. E as outras coisas seriam acrescentadas. Então, se nós, como cristãos, retomarmos esta visão de Mateus 6,33 e começarmos, então, a focar no reino de Deus e esperarmos pela justiça de Deus em prover e em cuidar das nossas coisas, nós revertemos essa situação. Porque é impossível, Cleberson, que pessoas que são apaixonadas por Jesus, que se relacionem profundamente e verdadeiramente com Jesus, que tenham conhecimento da Escritura e tenham a vida pautada pela Escritura, sejam secularizados, ou sejam abraçados pelo desejo e pela paixão desse mundo. É porque quando Paulo escreve aos Romanos no capítulo 12, a orientação que ele dá para uma igreja que estava sendo seduzida é justamente que eles se oferecessem como sacrifício santo, vivo e agradável. E que não se conformassem, que não se amoldassem a esse mundo, mas que ajudassem a transformar o mundo pela renovação do entendimento que eles tinham. Então, quando nós tivermos o entendimento renovado pela Escritura, nós temos condições de viver uma vida diferenciada. Só que é uma vida sacrificial. É uma vida onde realmente entender que é viver pela fé. É acreditar nas convicções, é acreditar na palavra, é acreditar na experiência que se teve com Jesus e viver verdadeiramente essa vida. Pastor, o senhor acha que a pandemia tem levado os cristãos atualmente a uma reflexão, um tempo de meditação, de reflexão a respeito da obra de Deus? Isso veio contribuir para um despertamento da igreja? A igreja passará por isso? O pós-pandemia vai trazer uma igreja mais avivada no sentido de esse amor, essa paixão por missões? O senhor crê nisso? Neverson, eu espero que sim. Uhum. Eu espero que a igreja tenha percebido que as atividades, elas não nos conduzem a lugar nenhum. Atividade somente por ser atividade. Uhum. Então, agora que todo mundo ficou preso dentro de casa, todo mundo se viu agora longe do afago congregacional, as pessoas perceberam que há uma necessidade de uma movimentação diferente. Há necessidade de um retorno a um relacionamento pessoal. Porque se eu me desligo da congregação, eu tenho que entender que eu sou a igreja de Jesus. Agora, o grande problema é quando nós passamos por tudo isso, quando nós vemos todas essas dificuldades e quando nós queremos sair desse momento pandêmico para que venhamos voltar ao conforto da nossa vida. Um dia desse encontrei com uma senhora aqui no meu condomínio, no elevador, e conversando rapidamente, essa conversa de 30, 40 segundos, o tempo que você está ali preso no elevador, ela me disse: a vida está um desespero, porque eu não posso sair mais, eu não posso ir no mercado, eu não posso encontrar com os meus amigos, eu não tenho mais liberdade.
Então, se nós estivermos fazendo essa reflexão de que a minha vida está ruim, porque eu estou com os meus direitos ou privilégios ressarcidos, nós não vamos ter nenhuma mudança. Mas se a minha reflexão nesse período for justamente que a minha vida tem que ter um propósito maior, que a minha vida tem que ter um sentido, aí nós sairemos diferente. Então, a minha expectativa e a minha esperança é que a Igreja de Jesus esteja fazendo essa reflexão, de que nós precisamos sair dessa situação, mas sair não para o nosso conforto, mas sairmos dessa situação para termos a oportunidade de testemunhar de Jesus. Mas, do outro lado também, Cleverson, nós temos visto que outras maneiras, né, de ser igreja. Nós estamos aqui agora em uma conversa e não sabemos aonde essa conversa vai chegar. Quantas pessoas essa conversa pode alcançar. Então, a igreja também ela vai agora descobrir outras maneiras, outros viés de anunciar o evangelho, outras maneiras de compartilhar da graça de Jesus. Então, que esse seja um tempo de reflexão e seja um tempo de reaprendizado, onde a gente venha entender e desfrutar da criatividade que Deus nos deu e dos recursos para nós fazermos as coisas de outras maneiras que alcancem outras pessoas também. Amém. Pastor, nosso tempo está chegando ao fim. Eu quero agradecer muito a presença do senhor aqui com a gente, muito esclarecedor. E qual é o contato? Se alguém quiser fazer o contato com a Enfoque Global, qual é o e-mail que a pessoa pode enviar as perguntas e tirar as dúvidas sobre Enfoque Global? Então, Cleverson, nós estamos nas redes sociais, Instagram, Enfoque Global BR, no Facebook também, Enfoque Global BR. Então, alguém essa semana disse que não encontrou, né? Então tem que ter o BR no final de Brasil. Então, Enfoque Global BR, então Facebook e Instagram. E-mail é contatos, então no plural, contatos.enfoque@gmail.com. Então, contatos.enfoque@gmail.com também nos encontra. E estamos aí à disposição. Quem entrar no Instagram, no Facebook, esse e-mail está lá também. Também. Okay. Tem lá todas as informações. Muito obrigado. O senhor pode orar encerrando a nossa live, pastor? Sim, querido. Obrigado você pela oportunidade e privilégio de estarmos juntos. O privilégio é meu. Ok. Deus, nós te agradecemos pela graça, amor e misericórdia do Senhor sobre a nossa vida. Somos gratos, ó Deus, porque fomos resgatados. Não éramos ninguém, mas estávamos, ó Deus, sob a sua justiça, porque estávamos vivendo uma vida de pecado. Mas a graça do Senhor mudou a nossa história e tirou o nosso nome que estava escrito no livro da condenação e escreveu o nosso nome no livro da vida. Nós somos imensamente gratos pelo amor do Senhor por cada um de nós. Nós queremos nos colocar, ó Deus, à disposição do Senhor e pedir que o Senhor conduza a nossa vida. E queremos também, ó Deus, orar pelas igrejas de uma forma geral. Que o Senhor esteja permitindo que a tua igreja esteja refletindo sobre a necessidade de uma vida maior e mais profunda com o Senhor. Que o Senhor dê sabedoria, discernimento a cada pastor que o Senhor tem colocado na frente do rebanho. Que eles sejam, ó Deus, dotados da capacidade do teu Santo Espírito e que a igreja de Jesus venha passar por um movimento tão apaixonante pelo teu Filho Jesus, ao ponto, ó Deus, de ter o mesmo desejo, o mesmo sentimento, a mesma paixão e a mesma visão que Jesus teve desse mundo. Que nós sejamos cheios da compaixão do Senhor pelas almas e que assim venhamos, ó Deus, mudar a história das pessoas e do mundo que está à nossa volta. Obrigado por esse tempo, que o Senhor continue abençoando o pastor Cleverson e usando a vida dele para o engrandecimento do teu nome. No nome de Jesus. Amém. Amém. Um forte abraço, pastor Fábio, e a todos os convidados. Que Deus abençoe. Até mais. Obrigado. Amém, querido. Deus te abençoe.